Olá, o Alerj Debate de hoje vai falar sobre o projeto aprovado na Alerj que regulamenta o direito à objeção de consciência, quando o profissional pode se recusar a praticar um ato em função de suas convicções morais, éticas, filosóficas ou religiosas. Participam do debate conosco os autores do projeto, deputados Luiz Paulo e Ricardo Abrão. Quero agradecer muito a presença dos dois aqui no nosso estúdio. Começar com o deputado Luiz Paulo. Deputado, o que é essa objeção de consciência? Bom, o nome em si já mostra qual é o objetivo do projeto, que regulamenta um dispositivo da Constituição Federal que é replicada na Constituição do Estado no seu artigo 9º. Objeção de consciência é você não praticar nenhum ato que afete a sua consciência, isto é, nenhum ato que a sua consciência diga para você que é para você não fazer, mesmo que você receba uma ordem superior. Então, a objeção de consciência, ela pode ser ética, moral, filosófica ou religiosa, dessas 4 ordens. E qual é o sentido constitucional da objeção da consciência e a regulamentação que a gente está pretendendo fazer para o Estado do Rio de Janeiro, né? Vamos conversar pelo assunto sempre mais polêmico que tem, que é a questão da objeção de consciência religiosa. Esse projeto atende todas as religiões, sem tirar nenhuma delas. Atende os cristãos, sejam católicos ou evangélicos, atende os espíritas, sejam kardecistas ou umbandistas, atende os candomblecistas, todas as religiões sem exceção. Vamos dar aqui o primeiro exemplo. Imagine que eu fosse um gari da Conlurb e o meu chefe me desse a seguinte ordem: vai em todas as esquinas, retira todas as oferendas que tenham nas esquinas, joga tudo no caminhão e despeja lá em Gramacho. Imagine que eu fosse um bandista ou um candomblecista e já tivesse isso declarado na minha ficha religiosa. Eu poderia chegar para o meu chefe e dizer assim: eu não posso cumprir a sua ordem porque essas oferendas elas têm que ser lançadas em lugares distintos que não um aterro de lixo. Então, religiosamente, eu não posso cumprir as suas ordens. Não quer dizer, pela minha convicção religiosa, que aquele que tem outra convicção religiosa não possa fazê-lo. Então, estou dando um exemplo da convicção religiosa de um candomblecista, de um umbandista. Mas tem outros exemplos. Por exemplo, um cristão, né? Ele se torna um médico e vai trabalhar num hospital de emergência. A lei define quais são os casos que pode um médico praticar o aborto. E aí chega lá, mesmo dentro do preceito da lei, um médico cristão declarado, etc., etc., e o seu chefe diga assim: vai lá e faça essa operação, essa intervenção. Ele também pode dizer: pela minha convicção religiosa, mesmo sendo pelo texto da lei essa hipótese que o senhor está mandando fazer existir, eu religiosamente, pela minha convicção, não posso praticar esse ato. Não quer dizer que outro não possa, né? Isso, eu estou abordando só um aspecto da convicção religiosa. Então, serve a qualquer religião. Por isso que é um preceito constitucional que está na Constituição Federal e na Constituição do Estado. E foi regulamentada com essa proposta que nós estamos fazendo para que isso venha a se tornar lei. O deputado Ricardo Abrão também é autor desse projeto de lei que foi aprovado aqui na Alerj. Deputado, como é que surgiu a ideia de apresentar esse projeto? Aliás, a ideia é dele, não é minha? Pois não, é. A ideia é dele. Olha, Renato, a ideia, nós temos que ser sinceros, né? Ela veio através do meu chefe de gabinete, o Zenóbio, né, que me procurou e conversou sobre o projeto. E
naquele mesmo dia, nós chegamos à conclusão de ter um grande parceiro no projeto, né, e não tinha outro nome a não ser o nosso querido deputado Luiz Paulo, que com certeza veio e somou muito no projeto. Eu posso dizer que trabalhou muito mais do que eu o projeto, essa é a grande verdade. O Luiz se dedicou muito a esse projeto. Eu quero aproveitar, Luiz, e te agradecer aqui. E, como o Luiz disse, nós tivemos a oportunidade de conversar com toda a sociedade, religiões, como já foi dito pelo Luiz, e todos realmente se posicionaram a favor do projeto. E a partir desse momento apresentamos o projeto. Tivemos algumas dificuldades na casa, porque realmente o projeto tem momentos que vai ter que prevalecer, no meu modo de entender, o bom senso em algumas situações, mas é um projeto que vem regulamentar a Constituição Estadual no artigo 9º e a Federal no artigo 5º. E essa é o nosso intuito, em poder aqui estar regulamentando, né, como já foi dito, que é garantir a convicção do cidadão em casos, como foi citado aqui vários exemplos pelo deputado Luiz Paulo, nas questões morais, éticas, filosóficas e religiosas. Entendo eu que vai ter alguns momentos, algumas situações que pode ou não ter, né, esse conflito, e vai prevalecer, como eu disse já, o bom senso. O Luiz Paulo deu aqui vários exemplos que todos se encaixam perfeitamente dentro do projeto, que é a objeção de consciência. Então, eu acredito, hoje o Luiz Paulo acabou de me comunicar que o governador vetou o projeto, né? Fiquei sabendo aqui hoje, antes da entrevista aqui na TV Alerj, né? Por alegar inconstitucionalidade, coisa que não vejo dessa maneira, já que, volto a dizer, está na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Então, nós acreditamos que, com certeza, o projeto tem a ver, sim, com o Estado, que estaria garantido, né, de forma constitucional, e queremos entender o porquê desse veto, e tenho convicção que nós, né, Luiz, vamos trabalhar no plenário juntos aos demais pares da casa para derrubar o veto. Caso eu não esteja aqui mais, que quem vai estar no meu lugar, meu pai, o deputado Farid Abrão, que foi eleito, eu tenho convicção que ele vai ser o parceiro do projeto, junto com o Luiz e com os demais deputados, para alcançar, né, essa vitória e conseguir tornar lei esse projeto que considero muito importante para o nosso Estado. Como o deputado Ricardo Abrão colocou, é uma questão que já está prevista tanto na legislação federal quanto na estadual. Ainda assim, é necessária essa regulamentação? Sim, porque ela deixou essas coisas muito mais claras. E como ele foi também aprovado em 2 discussões, projeto, com muitas emendas, suscitou um amplo debate na casa. E na reta final, as mais diversas correntes de opinião consensuaram que o projeto é importante. Porque mesmo nos partidos políticos, nos seus regimentos internos, muitas vezes há um artigo que bota que o filiado tem direito à objeção de consciência se a decisão partidária ferir em princípios religiosos e éticos. Você está entendendo? Então, a objeção de consciência existe, inclusive, na vida dos partidos políticos. E já que a gente está falando de objeção de consciência, nós começamos pelo aspecto religioso, e vamos abordar outros aspectos, eu hoje me surpreendi na leitura do Diário Oficial, porque o governador tinha até a data de ontem, dia 15 de dezembro, para sancionar ou vetar. E ele vetou o projeto, com um parecer curtinho, dizendo que feria a Constituição da República, porque só a União devia regulamentar essa matéria. Né? Seguramente, eu vou dizer, já que a gente está falando de aspecto religioso, isso deve ter sido algum parecer produzido por um obsessor do governador, né? Porque um projeto que atenderia amplamente o conjunto da sociedade, ele ser vetado por uma nuance constitucional muito discutível,
né, mostra que esse assessor, né, que eu estou chamando de obsessor, né, realmente não vive o dilema que a sociedade tem. Eu quero dar um exemplo de objeção de consciência moral, né? Escândalo da Petrobras, revelado que está institucionalizado. Imagine que um chefete daquele que se envolveu na corrupção determina ao seu subordinado que faça um ato que aquele subordinado sabe que é irregular, né? E ele pode dizer para o chefe de senhor, não me leva a mal não, mas não vou praticar. E alega objeção ética e moral, né? A corrupção, naqueles que são subordinados e não querem praticar, também podem alegar objeção ética e moral para não praticá-los. Vê o que está cogitando agora, os famosos e-mails que uma gerente mandou para presidente, etc, etc. Então, este é um tema que é do cotidiano, né? O tema que é do cotidiano. E se é do cotidiano, o Parlamento Fluminense pode regulamentá-lo. E já tive aqui na TV Alerj, Ricardo, um debate com o procurador da Assembleia Legislativa, Rodrigo, porque, de um lado, o Estado reclama que a Constituição Federal, ela acachapa o Estado, que quer rediscutir o Pacto Federativo, mas sempre usa pretextos para achar que o Estado não pode regulamentar nada, que o Estado não pode legislar sobre direito tributário, sobre direito civil, sobre nada, né? E nós regulamentamos a Constituição do Estado, o artigo 9º, num tema que eu vou dizer, está dentro dos direitos civis. Não tem coisa mais importante hoje na sociedade que a discussão sobre os direitos civis, né? Ora, qual deveria ter sido o ato de um assessor esclarecido e não de um obsessor? Chegar para o governador e dizer assim, governador, vamos fazer um ato ecumênico, né? Um ato ecumênico, vamos chamar diversos segmentos religiosos, as representações da sociedade e promulgar, transformar isso em lei. Era isso, tanto o deputado Ricardo Abrão e eu esperávamos, e não um veto como isso fosse um ato formal sem nenhuma utilidade. E esse negócio de constitucionalidade, o Poder Executivo usa quando um desses assessores querem impedir o funcionamento formal do parlamento. Porque quantos projetos inconstitucionais o Executivo manda para essa casa? Quantas vezes eu tenho que representar no Tribunal de Justiça uma ação direta de inconstitucionalidade para o projeto de origem no Executivo? Então, realmente houve uma incompreensão da grandeza desse projeto. Tá certo, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Alerj Debate volta daqui a pouquinho. Não saia daí.